Outra coisa, né, que também a gente não pode admitir de jeito nenhum é o seguinte: tem uma parte da esquerda que apoiou o golpe de 2016, que eles vêm com um papo furado que é assim: a luta pela liberdade do Lula não unifica. Isso também não é admissível. Nós temos que levar a luta pela liberdade do Lula em todas as manifestações que acontecerem no país. E para falar bem a verdade, vamos ser bem claros, a gente nem tem vontade de se unificar com quem não defende a liberdade do Lula. E nem acho que é importante também se unificar. Eu não acho que eles têm peso suficiente para impor uma coisa dessa. Né? Então nós temos que colocar em alto e bom som, em faixas, em panfletos, e inclusive na medida em que as pessoas têm oportunidade para falar, né? Porque tem muito esquerdista que é mais repressivo que o Bolsonaro, você tenta impedir você de falar e tudo mais. Nós temos que defender a liberdade do Lula, é uma questão chave. Se não unifica, o cara não defende a liberdade do Lula, mas nós vamos defender, porque é direito nosso defender. Nós não vamos aceitar que nenhum palhaço venha aí dizer para nós o que é que nós temos que defender, o que é que nós não temos que defender. Cada um defende o que quer, ele defende o que ele quer e a gente defende o que a gente quer. Né? Isso aí é uma questão que aparece, né, tangencialmente nas mobilizações e com a qual não pode haver nenhum tipo de concessão, de tergiversação, de nada. Como vocês viram na imprensa aí, o governo Bolsonaro está numa espiral de crise cada vez maior. Né? Nessa semana aqui nós tivemos um conjunto de acontecimentos que mostram uma situação que, se já não é insustentável agora, beira o insustentável para o governo Bolsonaro. Nós tivemos a crise com o Moro, o próprio Bolsonaro saindo aí na imprensa denunciando o Moro por fazer acordos espúrios para ser ministro do STF, né? O que foi um ataque duro contra a própria Lava Jato, vindo de dentro do governo. Né? Nós vimos aí a Lava Jato sofrer outra derrota com a votação do habeas corpus do Temer. Né? Aparentemente, a situação no governo com a disputa entre o Olavo de Carvalho e outros grupos e os militares chegou num ponto tão incandescente que eles tiveram que calar todo mundo porque o negócio ia acabar numa verdadeira explosão. Né? E a situação, ela logicamente, se está todo mundo calado para evitar o negócio de explodir, é que a situação continua sendo explosiva. E o mais importante, que saiu nos jornais agora, né? O Bolsonaro publicou uma carta que é uma carta assim meio... como é que a gente poderia dizer? É a terceira versão, a terceira versão da Carta Testamento do Getúlio Vargas. Só que não foi ele que escreveu, né? Porque no governo Bolsonaro tudo é caricato. Né? Então, o Getúlio Vargas escreveu no Brasil a degradação da política histórica, você vê nessas coisas. Getúlio Vargas, que foi uma pessoa muito importante para a história do país, escreveu uma carta e se matou. Aí o pessoal leu a carta e a morte dele provocou uma verdadeira insurreição popular, que bloqueou por aproximadamente 10 anos o golpe militar de 64. Depois dele veio o Jânio Quadros, que era maluco, que nem o Bolsonaro, né? Renunciou com 7 meses de governo, escreveu uma outra carta, né? Com um conteúdo muito parecido do anterior, inclusive meio que um pastiche, né, da carta do próprio Getúlio Vargas. E agora veio o Bolsonaro, pegou uma carta que alguém escreveu e fala mais ou menos a mesma coisa. Forças ocultas, as corporações, o governo não consegue governar, essa coisa toda. Agora a gente não sabe se ele vai se matar, mas é muito improvável. Né? Se ele vai renunciar, pode ser até, sei lá. Algumas pessoas especulam que ele vai dar um golpe, mas é evidentemente que nós passamos da tragédia, nós passamos para a farsa, da farsa nós passamos para a chanchada. Né?
Isso aí é difícil de não perceber essa evolução. Mas o fato é que, quando a pessoa começa a fazer essas coisas, a situação é uma situação muito delicada, né? A imprensa burguesa, golpista, inclusive especula se a carta é uma tentativa de organizar um golpe, improvável porque ele está numa briga com os militares, né? Os militares estão tentando impedir ele de governar. Agora vão dar um golpe para ele poder governar, meio improvável. Se é uma tentativa dele, se é um anúncio de que ele vai renunciar, né? Ele inclusive falou uma coisa muito interessante, né? Que é o seguinte, ele falou: essa carta aí é interessante para quem gosta de se antecipar aos acontecimentos. Quer dizer, que uma coisa deverá acontecer. Outros setores falam que ele vai mobilizar a direita. Haveria aí marcado, acho que para o dia 26, não sei, uma mobilização da direita para tentar socorrer o governo Bolsonaro e permitir que ele governe. Dificilmente, né, vamos esperar para ver, lógico. Tem que haver alguma resposta ao que aconteceu na quarta-feira, mas é improvável que isso daí seja uma grande manifestação. Os jornais já começaram, inclusive, a lembrar do Collor, né? Não sei se o pessoal se lembra, mas o Collor, quando começaram as mobilizações, que eram muito explícitas contra o Collor, o Collor falou: não me deixem sozinho, chamou uma manifestação de apoio a ele. E pediu para o pessoal sair na rua de branco para apoiar ele. Porque os direitistas é tudo assim, né? Branco, essas coisas assim. Aí o pessoal saiu tudo de preto. Teve uma manifestação contrária a ele, que mostrou que o governo estava liquidado. A princípio, né, nós podemos até nos surpreender, mas a princípio essa manifestação da direita não vai virar nada, não vai acontecer nada de extraordinário. O governo está totalmente boiando na água, sem motor, sem vela, sem vento a favor, sem nada, né? É um barco à deriva aí. Quer dizer... Olá, a Causa Operária TV já possui o recurso de membros do nosso canal. O que é isso? Nada mais é do que um recurso para você assinar o nosso canal e ser um contribuinte mensal. Com apenas R$ 8,00 você nos ajuda a fortalecer esse canal revolucionário, independente e socialista que já ruma aí para os 100 mil inscritos. Você agora, além de ser inscrito, além de nos ajudar a divulgar o canal e de contribuir de todas as formas, você pode ser um membro e, além de contribuir, participar também de transmissões exclusivas que a gente vai liberar apenas para os membros, e ainda você vai poder também participar de um sorteio para vir aqui nos nossos estúdios, participar dos debates de alguns dos nossos programas que você conhece bem, nossos programas semanais e diários. Portanto, não perca tempo, seja um membro do nosso canal, contribua com a Causa Operária TV e nos ajude a fortalecer essa imprensa, nessa TV operária e revolucionária, e também nos ajude a aumentar a nossa programação para uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu espero você como um membro da Causa Operária TV. Muito obrigado e contribua conosco. A mobilização, ela meio que colocou na pauta, colocou na ordem do dia, o problema do fim do governo Bolsonaro. É um governo liquidado. O que não significa que ele será liquidado formalmente, não estou dizendo isso. Mas ele é um governo, para todos os efeitos, um governo liquidado. Uma outra coisa que aconteceu esses dias agora, né, recentemente, mostra que o governo é um governo em liquidação, é o fato de que o Congresso apresentou um outro projeto de reforma da Previdência. Meio que assim, o Congresso desautoriza o presidente da República. Num certo sentido, tirou dele a capacidade de governar. A própria carta fala que ele não fez nada, não conseguiu fazer nada, que ele tentou, mas não conseguiu fazer nada. Quer dizer, é meio que uma declaração de impotência do governo Bolsonaro. Bom, qual que é a relação da mobilização com essa situação que se criou? Porque, logicamente, quem acompanha a situação política pela imprensa nunca vê a ligação, as coisas são todas desconectadas, né? Mobilização, o governo, a economia, o imperialismo, a situação internacional, isso é tudo
são compartimentos estanques que não têm nenhuma via de comunicação. Não é assim. O grande problema do governo Bolsonaro não é a relação dele com o Congresso, não é nada disso. O grande problema é a falta de apoio popular, desde o primeiro momento. Porque se esse governo tivesse apoio popular, como falaram, o Congresso, os outros, se acomodariam mais à situação. Mas eles rapidamente perceberam que o governo não tem tudo isso. Ele não tem presença dentro do aparelho do Estado e também não tem apoio popular. As coisas foram se revelando aos poucos. O carnaval, porque a esquerda não quer tirar conclusões, mas a burguesia tira as conclusões. Porque para a burguesia é uma questão de ganhar dinheiro, de manter o poder. Há verdadeiros interesses em jogo quando eles analisam as coisas. Então eles olharam o negócio do carnaval e falaram, esse governo não tem apoio. Como é que ele vai se levantar? Depois falaram, nós não precisamos aturar, né, as extravagâncias do bolsonarismo, porque ele não está com todo esse cacife para nos impor essas barbaridades. Já o Mourão tomou a iniciativa de desmantelar parcialmente o governo. Tudo isso tem como ponto principal, como base principal, a falta de apoio do governo. Um governo que tem apoio resiste melhor a isso daí. O pessoal não vai desafiar toda a opinião de gente que acabou de eleger o governo com uma sabotagem tão organizada, tão articulada e tão intensa como fizeram com o governo Bolsonaro. Bom, o que acontece, né? Eu num debate no 247, estava considerando o seguinte, que eu queria repetir aqui. Isso foi na terça-feira, antes da mobilização. A consideração era a seguinte, que o governo Bolsonaro, ele se mantém e ele não é derrubado pela burguesia, porque de todos os setores da burguesia, ele é o único que tem uma base social que dá sustentação ao governo. Essa base social, né, nós destacamos sempre, ela não é ampla, mas ela existe. Ela é uma realidade. Né? E os outros não têm nada para se apoiar. Partidos como os partidos do Centrão, eles perderam uma parte da base social, se dispersou, né? Eles incentivaram a classe média, aquela classe média moralista e politicamente atrasada, a embarcar de cabeça na luta contra a corrupção, e no meio da luta contra a corrupção, os líderes da luta contra a corrupção se revelaram todos, como já era de se prever, né? Uns corruptos enormes. Isso aí cria um desalento no pessoal que eles conseguiram agrupar. Né? Nós temos que lembrar que quando foi feita a luta contra a corrupção, esses partidos estavam todos em retrocesso. Eles procuraram se recuperar com a luta contra a corrupção. Mas eles acabaram, né, sendo engolidos pela própria campanha que eles fizeram. Uma parte mais radical da base do Centrão foi para o bolsonarismo, que é a base social do bolsonarismo atual. E uma outra parte provavelmente até foi para a esquerda, foi para a oposição, porque não aguenta mais a situação de crise, a situação de impasse e o beco sem saída em que o país está. Né? Então esses partidos não têm condição de criar uma base social para governar no lugar do Bolsonaro. Mas, diante disso, né, nós fizemos uma consideração que era a seguinte: se o movimento de oposição ao Bolsonaro se transforma explicitamente, quer dizer, nas ruas, ativamente, num movimento amplo, já não tem importância qual é o tamanho da pequena base social do Bolsonaro. Porque a maior parte do país vai estar contra ele. E foi isso que as ruas demonstraram na quarta-feira. Quer dizer, num certo sentido, já não... qual é a base social do Bolsonaro é uma coisa um tanto quanto irrelevante para a situação política. O que nós temos agora é um governo que está confrontado a uma parcela ativa enorme da população. Ou seja, o que nós temos agora não é um governo com ou sem base social, é um governo que se demonstrou, na prática, altamente impopular.
a mobilização, ela meio que colocou na pauta. Bom, aí se coloca um outro problema que está na situação, que é o seguinte: eleições gerais, mas quem que vai concorrer? Tem que concorrer a pessoa que não concorreu na eleição passada. Quem que é? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a terceira palavra de ordem, o que é? Liberdade para Lula. E, logicamente, a quarta palavra de ordem, que vai ganhar mais ímpeto no desenvolvimento da mobilização, é Lula candidato. Quer dizer, é a reversão total daquilo que aconteceu no período anterior. É um programa claro, né? Muita gente fala assim que a nossa política é uma política descabeçada e tal. No entanto, é um programa, né, perfeitamente razoável para solucionar a situação política. Não estão propondo que o pessoal saia na rua, todo mundo armado, vá até Brasília, arranque o Bolsonaro de lá a tiro, né, e tome o poder e estabeleça agora em junho ou julho a República Soviética do Brasil. Não vamos propondo isso, nós propomos apenas eleições, né? Se chegar a situação em que é necessário ir lá e tirar a pessoa a bala de dentro do governo, aí nós vamos discutir a coisa desse ponto de vista. Mas a situação está clara. E a luta contra o Bolsonaro, logicamente, tem que ser acompanhada, né, da luta contra as medidas que ele tomou, que não são só dele, são de todos, né, de todo esse sistema. Quer dizer, a burguesia, ela, inclusive nós discutimos muito isso daí na época, quando ela deu o golpe de Estado, ela entrou num terreno perigoso, né? Na época, inclusive, nós falamos o seguinte: a pior coisa que pode acontecer com um golpe de Estado é ele fracassar e ser derrotado pela mobilização popular. Veja-se o exemplo muito instrutivo do golpe na Venezuela contra o Chávez. Bom, no Brasil, que é um país complexo, mais do que o normal, tudo é complexo, mas o Brasil é mais do que o normal, um país muito grande, onde as coisas se desenvolvem em determinados momentos, em determinadas situações, com uma certa lentidão, nós estamos assistindo isso daí. Deram o golpe, colocaram o Temer. Devido à oposição popular ao golpe, devido às contradições internas da burguesia, devido ao descontrole da economia, o governo Temer afundou. Chamaram eleições, o que já era uma coisa muito previsível, nós inclusive previmos isso daí, nós do PCO. O governo ia ter que fazer uma maracutaia para garantir que a eleição, né, fechasse todo o golpe. Aí, devido às circunstâncias em que eles foram obrigados a manobrar, escolheram um governo muito improvisado, que eles não tinham mais controle da situação, que é o Bolsonaro. E esse governo fracassou. Com 5 meses de governo, é patente, é provado por A mais B pela mobilização popular que o governo fracassou. Quer dizer, nós estamos diante de um golpe fracassado. Isso obriga toda a esquerda nacional a impulsionar a mobilização para enterrar o golpe. Qualquer outra política diante dessa situação é uma política não apenas sem sentido, sem desenvolvimento, como é uma política suicida. Porque se nós não vamos decididamente para cima do governo para encerrar a fatura, para liquidar a fatura, vai haver uma recomposição. E essa recomposição pode ser como um bumerangue. Tudo aquilo que você fez contra, devido ao fato de que a burguesia, percebendo que a situação é muito perigosa, muito delicada, o povo está na rua, a insatisfação popular é muito grande, a economia está fora de controle, né? Eles podem estabelecer aqui, sobre a base da falta de ação da esquerda e dos movimentos populares, eles podem estabelecer um regime de força que procure liquidar a situação através da violência, que é meio que o perfil desse governo Bolsonaro. Tá?
Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.
Oi, gente. Boa tarde a todas e a todos. Estou aqui com Rui Costa, que agora é o Rui Costa Pimenta. Segundo Rui Costa Segundo Rui Costa no mesmo dia é uma coisa rara, né? Tudo bem, Rui? Tudo bem, como é que tá? Tudo bem também. Bom, vamos falar aqui das manifestações principalmente, né? As que foram às ruas aí pelo governo Bolsonaro. Repercussões disso. O Bolsonaro está agora aí defendendo um pacto entre poderes, chamando o Toffoli para conversar, presidente do Senado, falar desses cenários aí do governo. Tem essa questão do sítio também no processo do Lula, que vai se confirmando a farsa, né? De um processo que já se iniciou como farsa. Mas, para iniciar, eu queria que você fizesse um comentário sobre o resultado das eleições do Parlamento Europeu. Eu sei que você já fez uma análise extensa sobre isso, né, na TV Causa Operária, mas o que você achou do resultado? Que balanço você faz? Agora nós temos o resultado, né? Uhum. Você tinha feito uma análise prévia, né? Uma análise prévia. Não, logicamente o resultado precisa ser analisado em profundidade, né? Mas as primeiras observações sobre o acontecimento é que nós temos um enorme avanço da extrema-direita, né? Se nós somarmos a bancada de extrema-direita mais tradicional, tipo Salvini na Itália, da Lega, e a Frente Nacional Francesa, com os setores que são chamados de nacionalistas, mas que também são de extrema-direita, eles praticamente empataram em número de cadeiras com o setor majoritário desde muito tempo no Parlamento Europeu, que é o setor conservador, dirigido pela Alemanha, a Angela Merkel, né? O desastre só não foi maior porque eles conseguiram evitar um colapso total na França com o Macron, que está, por outro lado, está naquela situação que a gente sabe com os coletes amarelos, etc. e tal. A extrema-direita ganhou na França por uma pequena margem e ganhou esmagadoramente na Itália, né? Inclusive os jornais falam, né? Salvini é o novo homem forte da Europa, né? Quer dizer, diante das lideranças fracassadas, né? Na sua maioria, porque o Macron teve um desempenho razoável pela situação que ele estava vivendo, porque a mobilização dos coletes amarelos foi muito destrutiva para o partido dele. Enfraqueceu muito. Né? Enfraqueceu muito. Ele perdeu a eleição, né? Apesar de que ele perdeu a eleição ali praticamente empatando com a extrema-direita, mas perdeu. Ele está no governo e a extrema-direita é um partido de oposição, né? Então, quer dizer, quem que é a liderança? A Merkel tem o resultado numericamente parece bom, apesar que é um retrocesso, que eles ganharam a eleição na Alemanha. Mas a situação da coligação da Merkel é crítica, né? A única coisa positiva para os conservadores é que a extrema-direita não teve o crescimento que estava prevendo ter. Até diminuiu em relação à eleição parlamentar alemã. Mas mesmo assim a situação na Alemanha é muito crítica. Não dá para dizer, por exemplo, que a Merkel, a substituta dela, é a grande liderança da Europa. Não dá para dizer que é o Macron. Então, por isso os jornais estão falando que a grande liderança é Salvini, que é o líder da extrema-direita, um dos líderes principais da extrema-direita. E as cadeiras progressistas? Não, do ponto de vista numérico, né, a social-democracia retrocedeu muito, 40 cadeiras, né? Mas somando a social-democracia com a esquerda, mais a esquerda da social-democracia, com os verdes, até numericamente a situação não permite uma dominação da extrema-direita. Então, os verdes cresceram bastante também, né? Os verdes cresceram. Os verdes cresceram. Foi um expediente, né? Coisas curiosas, né? De repente todo mundo decidiu votar nos ultrafalidos partidos verdes europeus, que esses partidos já tiveram sua hora, já fracassaram tudo, e agora, de repente, aparece uma ressurreição dos partidos verdes. Ressurgiram. Não, é um expediente para evitar, que foi utilizado, né, pela burguesia, que apoia
os dois partidos do centro europeu para evitar que o voto da social-democracia, que está numa crise extraordinária, fosse capturado também pela extrema-direita. Porque o voto da esquerda não vai para o centro. O voto da esquerda social-democrata não vai para um partido como o da Merkel. Ele vai para a extrema-direita, se perder, né? Principalmente o setor mais atrasado da classe média mais pobre, algum setor da classe operária vai para a extrema-direita. Então, eles lançaram os verdes aí para diminuir a fuga, né? Dos votos. Então, quer dizer, do ponto de vista numérico, não há uma alteração significativa. Mas do ponto de vista da dinâmica dos acontecimentos, que é mais importante a médio prazo, o avanço da extrema-direita é muito marcante, muito contundente. Confirma o avanço mundial que tanto se fala, né? Tanto se comenta de que não é algo do Brasil, não é algo dos Estados Unidos, é uma onda internacional, né? O pessoal estava falando aqui que tá... Em certo sentido, do ponto de vista internacional, para a luta contra o Bolsonaro, não seria uma boa notícia. Embora eu não acho que Bolsonaro vai ser salvo por notícias internacionais, né? E dá para se fazer alguma relação com o Brasil? A gente tem um presidente de extrema-direita, muda algo nessa relação? Não, eu acho que há um deslocamento de vários setores da burguesia mundial para a extrema-direita, acompanhando o desenvolvimento da situação. A burguesia sabe que os partidos do chamado centro, né? Eu normalmente não, eu estou usando esse vocabulário para o pessoal entender, porque está todo mundo acostumado com isso. Quer dizer, a esquerda e a direita majoritárias, esses partidos estão afundando rapidamente, né? Inclusive, uma coisa que influiu na eleição, que é um fenômeno aleatório, é o fato de que a social-democracia teve um bom desempenho na Espanha, mas ela está falida na Espanha há muito tempo. Ela está lá por falta de alternativa, completamente. Mas ela tende a ser substituída pela extrema-direita. Então, quer dizer, a situação, existe um deslocamento da burguesia, acompanhando a situação geral, falência da política do centro. Qual que é a essência do problema? O problema é o seguinte: quando a social-democracia, depois do fracasso dos partidos de direita, conservadores, tentou implantar uma política neoliberal, ela foi totalmente repudiada pelas massas que são a base eleitoral dela. Né? A social-democracia francesa é um caso bem característico. A derrota do Partido Democrata italiano também né? O Salvini, a vitória do Salvini é uma coisa muito forte. Né? E a Itália é um dos principais países da Europa, não vamos perder de vista a coisa. Não, é muito... A situação é crítica. O regime político democrático, digamos assim, do imperialismo está soltando água por todos os lugares. Vamos falar do Brasil, então. Bom, você viu como um fracasso, então, essas manifestações do domingo, né? Como esse tema foi você que escolheu, já parte do princípio que você viu como muito negativas os atos que foram, primeiro, convocados pelo próprio presidente, depois ele tentou se descolar ali, para não ter qualquer problema, né? Exatamente. Caso fossem pequenas, ele estava descolado. Caso fossem reacionárias demais, ele também estava, né? Uma malandragem dele, né? Não, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é um esclarecimento sobre o que realmente aconteceu. Porque de domingo para cá, toda a imprensa golpista, a imprensa capitalista, montou uma operação de salvamento do Bolsonaro. Né? Os atos foram um fracasso completo. Não é assim como a imprensa está falando. Os atos foram muito pequenos. Tá? Primeiro, do ponto de vista geral, falaram aí que no Recife, por exemplo, falaram que tinha 100 mil pessoas. Não enchia um quarto de praça o pessoal que estava lá. É totalmente fictício isso. Que divulgaram números dos organizadores, né? E claro que vão ser inflados, assim como são os da esquerda também. A gente não é ingênuo de não achar que os números da CUT, né? Também são maiores. Nós, por exemplo, temos mais tranquilidade para falar, porque a gente também não aumenta os números da esquerda, que
na nossa opinião, não é uma coisa que vale a pena. Só desorienta mesmo o pessoal que está participando do movimento. Então, de um ponto, levando assim, com o mesmo critério, as manifestações foram fraquíssimas, em todos os lugares. Você considera, inclusive, as do Rio de Janeiro, que tiveram ali um susto maior, né, mostrando a avenida? Muito. Porque mesmo as imagens aéreas, elas mostravam alguns grupos maiores, só que tinha um espaço grande entre um e outro, né? Paulista, mesma coisa, né? Então, na Paulista, bom, primeiro eu queria esclarecer as pessoas que estão ouvindo que nós nos preocupamos de ir nos atos e ver o que estava acontecendo, para você justamente não ter uma... Vocês foram a paisana de camisa da CBF. Exatamente. Não, de camisa da CBF é demais. Tá. Mas nós fomos ali, né, a paisana, exatamente. Então, em São Paulo, por exemplo, o espetáculo era o seguinte, havia muito dinheiro, havia 7 gigantescos carros de som. Nós temos que lembrar que a Paulista fica fechada e sempre fica cheia de gente no domingo. Sim. Né? Eles colocaram esses 7 carros de som distantes uns dos outros. Então, uma manifestação que, se fosse agrupada, pegaria, sei lá, na melhor das hipóteses, com muita sorte, um quarteirão, se espalhou por 7 quarteirões. Mas não tinha tudo isso de gente. A gente constatou, as pessoas que foram lá têm o hábito de medir essas manifestações, que é uma coisa importante, tanto da esquerda como da direita. Tem experiência, né? Tem experiência, nós participamos de todas as manifestações. Eles falaram que teve gente que falou que tinha 500 mil pessoas em São Paulo. Isso aí é kafkiano, né? É uma ficção total esse negócio. Então você fala em fiasco mesmo. Fiasco completo. Teve lugar que eles falam que teve manifestação em 150 cidades. Primeiro, nem aconteceu isso daí. Eu calculo assim, que teve manifestação em 70, 60 cidades. Aí já é um chute, porque não tenho a mesma estatística. E em vários lugares, as manifestações eram 20 pessoas. Principalmente capitais do Nordeste e do Norte, assim, eram muito pequenas mesmo. E fora das capitais era tudo um grupinho ínfimo de gente. Uma praça. Foi um fiasco total. Brasília foi um fiasco. Rio de Janeiro, que foi uma das maiores, tinha umas 1.000 e poucas pessoas, ou 1.000 pessoas. A maioria das manifestações teve menos de 1.000 pessoas. Né? Isso é importante. Porque nós vimos as manifestações em Salvador, Recife, Ceará, tudo. Os militantes nossos nos informaram do que estava acontecendo. Em vários lugares tiraram foto e tudo. Então, quer dizer, é fictício. Uma parte da esquerda vem fazendo avaliação a partir dos outros jornais, né? Que é um problema, porque os outros jornais são muito mentirosos. A Laurita está dizendo aqui exatamente isso. As fotos nos jornais e reportagens foram ridículas. Então, você está atribuindo a interpretação, digamos assim, de que não tenha sido um fiasco... Está atribuindo a responsabilidade à imprensa, de que deu uma inflada nisso. Totalmente. E você acha que isso tem efeito a partir da reunião do Bolsonaro com um diretor da Globo, por exemplo? Pode ser, mas mais do que uma versão conspirativa da coisa, que existe, lógico. Não é bem conspirativa, né? Mas, digamos assim, eles se acertaram lá, pode ser. Mas mais do que isso, eu acho que nós temos um problema político que muita gente não captou, que é o seguinte, os bolsonaristas lançaram os atos e o Bolsonaro com um clima de radicalização muito grande, de enfrentamento com o Congresso. Aí a burguesia roeu a corda, os setores majoritários da burguesia roeram a corda. E no que eles roeram a corda, eles perceberam que os atos iam ser um fracasso e iam comprometer o próprio governo Bolsonaro, as reformas, tudo. Então, na última hora, houve um acordo, o Bolsonaro falou, né, não queremos derrubar Congresso, nada disso. Recuou totalmente. E aí o pessoal botou em marcha um plano para criar uma aparência de que as mobilizações tinham sido, se não uma maravilha, mas expressivas, como eles falam. Na verdade, elas foram muito inexpressivas. E mais, na maioria das manifestações era muito patente, muito visível, o esquema comercial da manifestação. Pessoas contratadas, aquele negócio todo. Gastaram muito dinheiro para fazer muito pouca coisa, e aí vem o poder, né, dos meios de comunicação, tipo Rede Globo, e dá uma versão imaginária
E todo mundo fica sem saber o que fazer, porque o pessoal não teve lá, vai pegar a informação de onde? Pela imprensa, né? Sim. E a imprensa mente de uma maneira despudorada e tudo. Quem você acha que pagou essa estrutura toda? Os carros de som e tudo mais? Eu acho que foi a Fiesp e outros grupos parecidos, os mesmos que financiaram os coxinhatos, o golpe. Porque, veja só, eles disfarçaram, né? 3 dias antes da manifestação, um grupo de empresários bolsonaristas se reuniu e falou que ia apoiar a manifestação, que significa que eles iam botar funcionário na rua, que eles iam contratar... Bahamas, tá? Não, o cara da Havan, que é bolsonarista, Ferrenho, Riachuelo, esses bolsonaristas, sim, que são uma burguesia média, né, mais conhecida. Mas é lógico que essa iniciativa dessa burguesia média, e eles mesmos tinham declarado que eles não queriam a radicalização nem nada, era uma iniciativa do conjunto do empresariado que falaram, vão lá vocês, que são bolsonaristas, põem a cara e tal, para dar um apoio para o negócio não ser um fracasso absoluto. Mas não são eles que têm realmente a grana, né? Não, então... eles devem ter investido alguma coisa, mas... Bom, o Bahamas tinha um carro de som lá. Né? O Bahamas, que é um bordel, né, estava pedindo seriedade na política nacional. Conservadorismo. Conservadorismo, que é muito estranho. Agora, um cara... Todo o pessoal dos carros de som é tudo gente contratada. Não, quem estava lá em cima falando... Você sabe quem que é ativista político e quem não é, né? A maioria não tinha nada a ver. E você vê pelo perfil das manifestações que não tinha... o eleitor mais pobre que acabou votando ali, influenciado de uma forma ou de outra, era realmente um perfil classe média branca no geral. Assim, aquela classe média horrível, né, que a direita sempre apresenta nas manifestações. É uma espécie de burguesia miúda, né? Aí você vai encontrar muito um cara que é dono de uma escola particular, não é povo. Isso aí alguns... órgãos da imprensa mais cara de pau falaram, não, quem teve na rua foi o povo. Não tem povo nenhum. Então, isso é curioso também, né? Porque eu estava até comentando aqui essa semana que quando não é da esquerda é o povo porque não tem bandeira de partido político, né? Claro, quem vai sair com a bandeira do PSL, do DEM, né? Sei lá, de todos os partidos dessa base do governo. Ninguém sai com essas bandeiras porque não tem identificação com esses partidos, né? Até porque a burguesia não tem partido, né? Não tem. E aí... Bolsonaro alugou o PSL na véspera da eleição. Exato. Quem sabia o que era PSL? E aí ninguém sai com bandeira nenhuma, nem de entidade nenhuma, nem de movimento social, porque não tem. E aí a Globo e tal descreve esse grupo como pessoas que o povo, né? Porque não estão ligadas a sindicatos e a partidos políticos, como se as manifestações da esquerda tivessem menos legitimidade por terem alguma filiação política, não, né? Que é absurdo. E claro, nem são todos, né? Por exemplo, a da educação, muitos jovens, muitos estudantes, professores não têm ligação com o partido. Com 1 milhão de pessoas na rua, lógico. Se todo mundo for partidário, o negócio é... Então tá bem, né? A politização do país. Muito politizado. Não que fosse um problema, né? Mas tem essa diferença do discurso, né? De que só vale quando você não é filiado a um partido. Isso é um truque antigo, né? A gente tem que comentar para que o pessoal, inclusive, denuncie tudo. Eu acho que as pessoas que acompanham devem denunciar que isso aí é um estelionato político, né? O cidadão do PSDB vai lá e fala, movimento vem para a rua. Né? O outro cidadão que é de um grupo, uma panelinha política que está dentro do DEM, cria um outro movimento lá com um nomezinho fantasia. Isso é um estelionato político. Não é que é povo. É um golpe contra a população. Né? Isso tem que ser denunciado. A manifestação não foi organizada por nenhum povo, a manifestação foi organizada por empresários, por partidos políticos, né, por banqueiros, porque senão também não acontecia. Alguém acha que o bolsonarismo tem estrutura para organizar manifestações grandes? Não, eles sempre eles têm se aproveitado do fato de que governos, etc. e tal, colocam o aparelho na rua. E aí eles botam uma parte do público, que é mais agressiva do que o restante dos outros setores da direita, né? Da direita mais conservadora. E aí vieram esses discursos também de contra o centrão, contra o toma lá da cá, não estão deixando o presidente governar, né?
inclusive de fechamento do STF. Vocês que foram para as ruas, vocês viram isso como minoria? Tinha muita gente falando sobre isso. E só um comentário do Wilton Santos aqui, que ele diz, só tinha homens brancos e velhos. Saiu um perfil, né? Uma pesquisa foi feita pegando a média da pessoa que foi para a rua no domingo. Lembrando que domingo é um dia mais fácil também de ir para a rua. E o perfil era esse mesmo, era o homem branco mais socialmente favorecido. Assim. Esse é o perfil de todas as manifestações até hoje. Direita, né? Da direita, né? O que mostra que é uma manifestação não do povo, mas da burguesia. Não quer dizer que todo mundo que estivesse lá fosse um grande empresário. Mas são, se a gente for ver bem, ou são pequenos e médios empresários, ou são funcionários, né, que foram levados pelas suas empresas. A gente viu durante a eleição que o dono da Havan colocou a camisa do Bolsonaro em todos os seus funcionários para tirar uma fotografia. Você imagina, num ato como esse, o que o cidadão não faz, né? Então, eu acho que sim, que isso daí era... O que tinha de gente que foi lá por motivos políticos, porque uma parte foi lá só para ganhar um cachê, digamos assim, bem pequenininho, deve ser, imagino, era esse perfil. Né? Até tem gente, acredito que votou no Bolsonaro, tá milagrosamente, sei lá como, defendendo o Bolsonaro até agora, que pode ter saído pra rua, né, sem ganhar nada, não dá pra dizer que tudo foi estruturado, mas a questão é que tem que pegar muito nesse ponto dos carros de som, né, quem financiou, quem são as pessoas que falam, representam quem. Não, e é muito dinheiro que eles gastam nisso daí. Eles gastam mais dinheiro para colocar o quê? Eu calculo que eles colocaram 20 mil pessoas na rua nesse domingo. Eles gastam mais dinheiro para colocar 20 mil pessoas na rua do que todas as organizações sindicais para colocar 1 milhão. Então, o custo-benefício está muito pequeno. Está muito pequenininho, né? Agora, o governo... Uma análise aprofundada mostra que o governo está muito fraco. Não tem mais. Só antes de falar um pouco mais do governo, eu queria que você falasse sobre esse discurso das instituições, né? Como é que você viu o tamanho desse discurso dentro dessas manifestações? Então, aí é que está a coisa, né? Nos carros de som, principalmente em São Paulo, onde a coisa é mais organizada, eles tinham um discurso bem de extrema-direita. Atacavam o STF, atacavam o Congresso Nacional, e era um discurso padronizado, o que dá a entender que na maioria dos carros de som tinha pessoas que foram contratadas para falar a mesma coisa. Não era um discurso ensaiou em casa antes de sair. Ensaiaram, todos juntos, inclusive. Na manifestação a coisa era confusa, não havia assim, não predominava nada. O que predominava era aquela parafernália de extrema-direita, grotesca, né? As pessoas xingando a esquerda, né? Aí uns xingavam o Centrão também. Não é como o pessoal falou que o povo saiu na rua para apoiar as reformas. Isso aí se via muito pouco, viu? Pelo menos as informações que eu tive não mostravam isso daí. A Terezinha Matos está dizendo aqui que no protesto dos estudantes, ela viu a moçada fazendo os cartazes na hora, né? Antes da manifestação, lá embaixo da marquise do MASP. Então, todo mundo ali na cartolina, na raça, fazendo na canetinha, né? E muitos dos cartazes que a gente viu no domingo eram grandes produções de bonecos infláveis, né? Vamos falar do boneco do Maia, né? O boneco do Sérgio Moro custa caro, viu? Então, super-homem lá na Brasília. Nós temos um bom esquema nosso de partido para manifestações, que não é financiado por empresários nem nada. Não? Não é financiado por... Se os empresários quisessem financiar, seria bom, né? Mas eu acho que ele não tem interesse. O boneco inflável custa caro. Exato, deixa eu ler aqui 2 superchats do Cláudio Alves. Ele disse: Rui, acho que se o Bozo sangrar até 2022, a ideologia neoliberal sangrará junto com ele e até a morte. Qual é a sua opinião sobre isso? E o outro em 26 de maio ocorreu a Marcha dos Homens Brancos Raivosos, ou como disse Gessé Souza, a Marcha do Lixo Branco. Tinha um perfil aqui falando, mais de um na verdade, falando sobre a cobertura dos jornalistas livres, fizeram uma excelente cobertura, não tinham 20 mil pessoas, e a Neiva Almeida, ela diz que em Recife tinha 4 carros de som e poucas pessoas. A Ritinha Bifano tinha feito um comentário antes no Superchat sobre a situação na Europa.
não entendo, todo mundo diz que na Europa ninguém entende o que está acontecendo aqui no Brasil. E votam na extrema-direita lá também? Uhum. É que o Bolsonaro, para os europeus, parece uma coisa muito grotesca, né? Lá é mais limpinho, assim, a casca, A digamos. extrema-direita de lá é mais política, né? Ela é muito direitista. Mais que ela, num certo sentido, mais que o Bolsonaro, é difícil dizer, mas ela é bem direitista. A Liga é abertamente fascista. Eles são admiradores de Mussolini e tudo. Então, não é pouca coisa. Mas, lógico, eles têm, como a cultura geral do país é mais elevada do que o Brasil, a pessoa disfarça mais essa... Mas, no fundo, são as mesmas pessoas com uma cobertura aí de chantilly diferente, né? E tem o lance da educação, né? Como o Bolsonaro é muito grotesco, assim, fica-se um preconceito de... Não é uma defesa ao Bolsonaro, mas de que ele é muito tosco, não sabe falar, não consegue discursar e tal. E, de repente, um fascista que fala bem consegue os votos dos europeus, né? O Brasil, nesse sentido, é mais parecido com os Estados Unidos do que com a Europa, né? A Europa, embora tenha também muito político... que também não sabe falar nada e não entende nada de nada, isso aí não é patrimônio de nenhum país do mundo, né? Não é privilégio. Eles, por outro lado, têm políticos mais cultos, né? Eles têm muitos, principalmente do lado da esquerda, né? Os partidos social-democratas, eles têm aquele, como é que se diz? Aquela propensão, aquela ligação com o mundo intelectual do seu país, né? Então, é mais comum isso daí lá do que aqui, né? Já nos Estados Unidos a gente vê que o presidente que não sabe nada de nada, né? Tipo Ronald Reagan, que falou que estava na Bolívia, essa coisa toda, quando veio para o Brasil. O Brasil é mais Estados Unidos, né? Sem grande tradição cultural. Boa análise. Agora, o que você acha que vai acontecer depois desses atos, né, que já está acontecendo, na verdade, a gente já está no segundo dia. Bolsonaro está aí chamando os chefes dos outros poderes para conversar e falou num pacto, né? Quem fecha pacto? Que pacto seria esse? O que você entende como esse pacto aí? Chamou o Dias Toffoli, presidente do Supremo, e o presidente do Senado também, Davi Alcolumbre. Quer fazer um governo geral, Maia, né? Não diria de unidade nacional, porque ele não vai chamar os setores da esquerda, o PT, por exemplo. Mas ele está tentando fazer um governo de unidade golpista, digamos assim. É um sinal de fraqueza. Quem tem força não chama o pessoal para negociar, ele impõe a sua política, né? Vai lá no Congresso, compra os deputados, essa coisa de sempre. Não vamos também cair no conto do vigário de que o Bolsonaro ele não quer a velha política de comprar deputados. Isso é mentira. Ele deve ter oferecido horrores lá, só que o pessoal não quer. Além do problema imediato, tem o problema político, né? Não querem dar a ele esse poder. Eles não querem ficar subservientes ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro é um governo complicado, né? O que eu acho que o mais importante da situação, que mostra a fraqueza do governo, é o seguinte: se os atos tivessem sido apresentados como que eles foram, digamos assim, algo em torno de 15% a 20% do que foram os atos do dia 15, né? Isso daí somado ao fato de que a popularidade do Bolsonaro despencou, ao fato de que a rejeição à reforma da Previdência é muito grande, é um cinismo, né? Eu vi jornalistas escrevendo com a maior cara limpa que, olha, o pessoal foi na rua defender a Previdência. Que é isso? Quem foi defender a Previdência foi porque praticamente foi comprado. Nem os bolsonaristas são a favor da Previdência. Isso a mídia falou porque ela tem interesse também. Falou por interesse. É ridículo falar que muitas pessoas saíram à rua para defender a reforma da Previdência, que se as pessoas for suicida, né? É um grupinho de interessados, de interesseiros. Então, quer dizer, se aparecesse o que foi a manifestação, nua e crua, por isso eu acho também que é um dever de toda a imprensa de esquerda desmascarar o que aconteceu, mostrar a realidade, o governo estaria assim, com a água debaixo do nariz. E ele está fraco e a demonstração é que ele está pedindo um governo de maior unidade, né?
Vamos ver como caminham as negociações, porque uma coisa é querer, outra coisa é poder fazer, né? Mas o que ele está buscando é fazer uma série de concessões para o Centrão e se aproximar, ter uma evolução, digamos, em direção ao Centrão, né? É isso que está acontecendo com o governo, porque ele está se sentindo sem sustentação. Todos os jornais falaram um monte de coisa sobre os atos, mas falaram, as ruas não deram sustentação para o governo contra o Congresso, que isso daí, embora seja do interesse deles falar, é verdade. Com esses atos aí, ninguém vai ficar assustado. Seja do interesse porque eles defendem mais Maia do que Bolsonaro. Mais Maia do que Bolsonaro. Eles são a favor de colocar uma focinheira no Bolsonaro e ver se deixa o Maia tocar as coisas. E deixar o Centrão tocar as coisas. E você acha que o Centrão, essas críticas das ruas aí, por mais que as manifestações tenham sido pequenas na sua avaliação, fazem alguma coceira no Centrão? Que eles mudariam alguma forma de comportamento no Congresso por conta disso? Tipo, deixar a vida do Bolsonaro mais difícil? Não, logicamente que eles estão preocupados com o que está acontecendo, né? Porque não é só a manifestação do Bolsonaro foi irrisória, mas nós tivemos uma semana antes, 10 dias antes, uma gigantesca manifestação popular contra a política do Bolsonaro. Então, há uma preocupação. Em última instância também pode acontecer o seguinte, se a situação se radicaliza ainda mais, você tem duas possibilidades. Uma que a onda do movimento popular faça o governo se afogar aí, ou uma polarização muito grande. A burguesia, ao reagir, né, esse é um problema muito sério para todo mundo, vai ter que mobilizar esse bolsonarismo radical e dar a ele meios para aparecer na situação política, né? Porque eles não têm. Né? Se o Maia chamasse uma manifestação aí, não ia nem esse minguadinho que foi no ato bolsonarista, né? Que se o Maia o quê? Se o Maia e os partidos do Centrão chamassem uma manifestação, não ia ninguém. Não. Quer dizer, o Bolsonaro tem pouco, mas tem mais do que ele, gente. O Bolsonaro consegue fazer um ato pequeno. Eles nem isso, quer dizer, se a gente levar isso em consideração, a situação da burguesia é muito delicada. O Cláudio Alves está cobrando que você comente o superchat dele, eu já ia voltar nele, que é um pouco mais macro, né, a análise que ele pede, que é a possibilidade de derretimento do programa neoliberal se o Bolsonaro ficar sofrendo, aí a imagem dele ficar ruim até 2022, e aí a gente veria a falência do projeto como um todo. E aí imagino que ele também está imaginando que o próximo capítulo seria a vitória da esquerda. Olha, esse problema do derretimento do programa neoliberal, eu acho que não dá para colocar isso em termos do momento, porque isso vem de muito tempo. Nós temos que lembrar que o governo Fernando Henrique, foi um fracasso tão grande com essa política neoliberal, gerou uma situação tão crítica no país e uma revolta de setores da classe média, que o PT ganhou 4 eleições seguidas. Né, que a burguesia teve que engolir, porque a burguesia não era favorável ao PT. Nunca foi, e não é hoje também, dá para perceber isso daí. Quando o Lula levou adiante algumas partes dessa política neoliberal, também o repúdio da base do PT e tudo foi relativamente grande, da classe média, né? Nós temos que lembrar que o PSOL, embora não tenha sido uma coisa expressiva, surgiu de uma divergência sobre a reforma da Previdência que o Lula fez. Mas aí era muito mais a esquerda. Quer dizer, o desgaste da política neoliberal vem de longe. A Dilma tentou implantar uma política neoliberal muito meia boca, porque forçada pela situação. Também foi extremamente impopular. O Temer afundou completamente. O Bolsonaro agora está em crise. Quer dizer, essa política neoliberal, ela em si mesma, ela é uma crise total. Né? Ela leva a uma situação explosiva no país. Veja-se o que está acontecendo na Argentina. Na Argentina, eles aplicaram essa política e a situação é muito explosiva. Lá foi aprovada a reforma da Previdência, foram aprovadas várias reformas, o país está pegando fogo quase. Porém que se for pegar a massa do eleitorado, não observam o que acontece nos outros países. Não. É uma análise mais... Serve para quem está analisando a coisa, né?
Mas veja, a Cristina Kirchner, ela aparece na cabeça de todas as pesquisas. E agora vamos ver o que acontece, né, com o candidato que ela escolheu, do qual ela é vice. Mas você vê, é uma situação muito crítica. No Brasil, muito antes de o Bolsonaro chegar nas próximas eleições, essa situação vai se transformar numa situação explosiva. A burguesia está procurando administrar a coisa e tocar para frente, né? Meio que num plano de crise, né? E o Bolsonaro cada vez mais fraco, né? As pesquisas mostram isso e as ruas agora não demonstraram essa força toda. Você acredita que a reforma, com a ajuda da mídia e com a ajuda da elite financeira, vai seguir em frente, vai continuar? Se não aprovar nenhuma reforma, essa aí seria totalmente calamitoso para o governo e para o conjunto dos partidos burgueses. Você vê que até tem setores aí do PT que falam em negociar a reforma. O próprio Rui Costa, que esteve aqui, já discutiu de não a reforma do Bolsonaro, mas negociar alguma reforma. Falaram que a reforma é necessária, que bobagem. O problema é que ela vai sair desse governo de qualquer forma, né? Então, ela quando você fala que pode dialogar sobre um projeto e ele saindo desse governo, não tem como ser positivo para o trabalhador, né? Não tem como ser. É um erro, é uma capitulação, na verdade, falar em discutir reforma com esse governo. Mas aí acontece o seguinte, se não aprovar a reforma, é o pior de todos os piores cenários possíveis para o governo. Por outro lado, se ele aprovar a reforma, isso aí vai ter um valor, na melhor das hipóteses, político do ponto de vista da economia. O ressentimento popular vai ser muito grande, né? Todo mundo já está se sentindo aí totalmente espoliado, né? Você imagina, o pessoal está fazendo a conta da aposentadoria. Sim. É uma loucura o que está acontecendo no país. E o saldo positivo que você diz do ponto de vista econômico é aquela coisa do investimento, né? Vão olhar para o Brasil agora, o Brasil está fazendo a lição de casa e vamos atrair investimentos. É meio que assim um gesto de boa vontade dos brasileiros, isso, né? O governo, assim como fosse um administrador de um campo de concentração nazista, né? Recebe uma ordem de cima e fala assim, bom, o pessoal já está passando fome, diminui a comida pela metade, que é para ver se uma parte da população morre, né? Para a gente ter menos custos. Para a gente ter menos custos. É uma coisa de um verdadeiro psicopata, de um maníaco, né? Essa política toda. E não vai recuperar a economia, também tem esse detalhe. Claro que não, e a gente já ouviu isso antes, né? Só tirar a Dilma que tudo vai se resolver também. Isso aí, agora... Aqui tem um grupinho bolsonarista que é muito doido e a burguesia não dá o braço a torcer, né? Mas que o golpe foi um completo fracasso, não há dúvida nenhuma, e nada indica que a situação vai ser revertida também. Rui, queria que você comentasse uma decisão, primeiro um parecer do Ministério Público Federal, né, que é a Lava Jato, depois a Justiça, que autorizou a venda do sítio de Atibaia pelo Fernando Bittar. Fernando Bittar, que é o verdadeiro dono do sítio, né? Tudo bem, o Lula não é acusado de ser proprietário do sítio, como o Alex enfatizou ontem aqui no Boa Noite. A acusação não é essa, como no caso do Triplex, mas isso mostra que as reformas também, porque seriam para o Lula se ele está sendo vendido pelo proprietário, né? O Lula está preso por terem levantado contra ele uma suspeita, né? Mais uma vez. E não conseguiram provar, e essa decisão mostra que o processo é uma farsa total. Só se sustenta porque existe um certo consenso na burguesia de que tem que manter essa versão dos acontecimentos. Mas isso daí não vai... Não, é evidente também, agora com a crise do governo Bolsonaro, que isso não vai sustentar, né? Mais cedo ou mais tarde vai arrebentar isso daí, esse esquema. Mas aí é um passo para deixar ou o Lula mais tempo na prisão, né? Ou ele sai e volta depois, né? Você acha que a conjuntura caminha mais provavelmente para isso do que para a saída dele? Não, eu acho que tudo vai depender
do volume e da intensidade das mobilizações, né? Vamos ver o dia 30 agora como é que vai, mas eu acho que as mobilizações, a tendência geral é o crescimento das mobilizações contra o Bolsonaro e contra todas as reformas dos golpistas. Isso é uma tendência bem firme no momento, né? E dia 30 é muito próximo do dia 15, né? Você acha que vai manter a força? Você que está no meio ali de grupos que vão sempre nas manifestações, né? O pessoal está sempre nos atos. Então, qual que é a percepção de quem está na linha de frente? A impressão que dá nesse momento aqui, alguns dias antes da manifestação, é que há uma disposição muito grande em vários setores de participar das manifestações. A manifestação ela foi originalmente chamada pela UNE, né? Aí outras organizações se juntaram, a CUT apoiou as manifestações, a CNTE chamou o pessoal às manifestações. Aí, nesse momento aqui, é difícil de você fazer uma previsão, porque isso é muito incerto. Nós não estamos naquele período que você fala, não, a próxima manifestação vai botar mais lenha na fogueira ainda. Nós não estamos nesse período, mas eu tenho certeza que vai ser uma manifestação importante. E tem o dia 14 também, né? E tem o dia 14, quer dizer, nós estamos aí praticamente com uma manifestação a cada 15 dias, o que já é um indício de que a situação está quente, né? E é muito importante porque mostra a força da oposição, né? E o lema desse dia 30 é dia 30 vai ser maior, né? O que já é muito importante. Então, vamos fazer com que isso seja ainda maior do que o dia 15. O dia 15 foi maravilhoso, né? Foi lindo. Então, o lema já é para que se coloque mais pessoas ainda nas ruas, né? Eu acho também que há uma tendência no movimento sindical de mobilização. Várias categorias estão se organizando para a greve, né? Por exemplo, uma categoria que está se organizando para a greve, está fazendo assembleia, são os petroleiros. Sim. Eu espero que os sindicatos tenham o bom senso de chamar o pessoal a participar, fazer um dia de paralisação no dia 30 e depois no dia 24, não ficar economizando, porque muita gente tem esse cálculo meio mesquinho, né? Ah, não, se a gente parar no dia 30, depois não vai parar no dia 15. Tem que ter uma avaliação do estado de espírito das pessoas. Acho que é muito estrategismo. Eu acho que é muito. Está pensando demais, né? Eu acho que os trabalhadores petroleiros, eles estão com os nervos à flor da pele. Tinha que botar o pessoal na rua. E há várias outras categorias que estão assim. É o contrário do que muita gente pensa. Aquela situação em que o movimento operário estava frio, ela está mudando totalmente. A situação está esquentando por todos os lados, há muitos indícios. O próprio dia 15 foi um excelente indício, né? Quer dizer, o dia 15 foi a categoria mais organizada e também a mais mobilizada, que são os trabalhadores da educação, que puxou o cordão, né? E, na minha opinião, é um sinal de que os outros têm que ir atrás, têm que ir acompanhar. O que pode acontecer, né, que eu acho que é o grande defeito do dia 30, não do dia em si, nem da convocação, mas o grande problema é que eu acho que muito sindicato vai ficar com esse cálculo aí. Vai falar, não, o negócio é dia 14. E aí iria no dia 30 não iria. Mas eu acho que espontaneamente vão muitos setores. Mas o dia 30 ainda está muito na pauta da educação e o dia 14 mais da Previdência, não é? Mas isso daí não é fundamental, não. O pessoal quer sair na rua pelo conjunto da obra. E o conjunto da obra, o autor é o Bolsonaro. Eles, na verdade, querem a cabeça do Bolsonaro. Embora ninguém também coloque isso, que é um defeito muito grave da mobilização, né? Das direções. E eu te falar sobre isso também, porque você defende o Fora Bolsonaro e defende que a bandeira seja essa nas ruas, né? Mas, no momento, a bandeira tem sido a defesa da educação, né? Como você disse, o autor de todo o estrago é o Bolsonaro, mas as faixas ainda não têm sido essas, né? Então, o que acontece é o seguinte, logicamente que como acontece em todo movimento, há um desnível. Há pessoas que estão muito avançadas e pessoas que estão muito atrasadas, né? As direções, elas tendem a meio que tirar a média da situação e ficar com a turma do meio.
nem muito para frente, nem muito para trás. Né? Vamos no meio da coisa. Isso é um raciocínio errado. Se você quer desenvolver um movimento, você tem que puxar pela frente. Por isso que o pessoal fala, existe uma vanguarda do movimento. A vanguarda tem que puxar o resto. Tem que ter uma política para puxar o resto. Então, você ficar repetindo que é educação, educação, porque há setores que querem falar de educação, tem preconceito contra isso, contra aquele outro, é você jogar para o setor mais atrasado. Você não está puxando o setor mais atrasado. Você não está puxando o setor mais atrasado para frente, você está puxando o setor mais avançado para trás. O que, nesse momento, é um erro de avaliação muito grave, né? A situação do país ela está polarizada, não é uma polarização recente, não é um movimento novo, né? O Bolsonaro já começa que ele teve pouco voto, foi uma fraude, depois a própria avaliação dele nas pesquisas caiu brutalmente, aí teve 100 mil na manifestação, quer dizer, tem que ter um pouco mais de ousadia, né? Ou menos conservadorismo e timidez para puxar esse movimento para frente. Tem que, o pessoal sabe, é educação, a previdência, são os direitos trabalhistas, tem 40 motivos para sair na rua. Não dá para você fazer uma lista, um catálogo telefônico e chamar o pessoal a se mobilizar. Você teria que chegar e falar assim, tudo isso aqui é obra do golpe, do governo que está aí, que é uma representação do golpe, do capital estrangeiro, fora esse governo, que também, vamos falar que é verdade, no Brasil, se a gente falar que a população não entende o chamado para tirar o governo, então aí ficou estranho, né? Não dá para subestimar esse ponto, né? Deixa eu ler uns comentários aqui. Da Celeste Luna diz: os estudantes e professores mostraram o caminho, é nas ruas que está a força. A Marisete Peixoto diz: nós professores também vamos. Terezinha diz: as universidades irão parar as ruas dia 30. E Dinei Rinaldi faz uma crítica à sua fala sobre a Dilma, que ele fala assim: a Dilma não implantou política neoliberal não, Rui. Para de falar isso. Dilma foi extremamente social, ampliou muito os investimentos sociais. Dilma foi golpeada pela corja neoliberal. Você estava falando do Levi, né? Da reforma. Eu não sei. A pessoa tem todo o direito de, principalmente diante do fato de que o governo foi derrubado pela direita, de defender o governo. Mas a realidade é que a Dilma procurou, num primeiro momento, uma via para escapar do dilema, né? De acordo com a direita, indicando não só o Levi, como o outro que foi candidato a presidente. Ela indicou... Não foi. Ela indicou duas pessoas, 2 homens dos bancos na área econômica, para mostrar boa fé, e essa política não deu certo, felizmente fracassou. Falando, né? O Meirelles, mas era um outro. Acho que era aquele... Nelson Barbosa? É que ele não era mais... Não, embora não lembro. Tinha duas pessoas dos bancos aí, né? Ela diminuiu o seguro-desemprego, não foi nenhuma... Né? Quando a gente fala que ela fez uma política neoliberal, não é que ela foi o Bolsonaro, não é isso que nós estamos dizendo. Mas também não dá para você não ter um espírito crítico. Nós, por exemplo, naquele momento, nós nem levamos em consideração isso daí para criticar. Nós ignoramos. Principalmente no momento do golpe. Principalmente no momento do golpe. Tinha gente que falava, não, tá vendo, olha aí a Dilma, colocou como ministro o cidadão do Bradesco e tal, essa coisa toda. A gente falou, isso aí no momento é totalmente secundário. O momento é de derrotar o golpe. Depois a gente discute essa política geral. Mas já hoje, fora daquela situação, onde você pode fazer um balanço mais crítico, não contribuiu em nada para lutar contra o golpe, né? Você viu que saiu uma decisão de um juiz sobre o caso Adélio, né, que foi acusado de dar a facada no Bolsonaro, de que ele é inimputável e tem um problema mental, né? Então ele não vai ser condenado à prisão, se for condenado no processo que ele é acusado, ele não vai ser condenado à prisão, mas no máximo iria para o hospital psiquiátrico. O que é surpreendente no Brasil é como os juízes são humanitários, né? Em alguns casos. Em alguns casos muito especiais, né?
Eu acho que isso aí levanta ainda mais a suspeita de que tudo tem uma história muito mal esclarecida por detrás da tal facada do Bolsonaro. Desenhar esse final aí pro Adélio. Até porque uma coisa interessante é o seguinte, cadê a reação da extrema-direita contra essa decisão do juiz? Porque aqui você joga uma bolinha de papel na cabeça de uma pessoa, os direitistas querem a forca, né? Vão levar no Sírio-Libanês e tal. Eles não têm freio, né? Os direitistas. Eles foram fazer chacrinha quando a mulher do Lula estava morrendo lá no hospital. Então, realmente, ninguém questionou essa decisão. Questionou o silêncio meio suspeito também, né? Estranho. Por que o pessoal não fala que ele tem que pegar 752 anos de cadeia, que inimputável nada, isso é tudo malandragem, põe ele no presídio, não vi nada dos... O punitivismo aqui não passou muito perto, né? E veja que a vítima é o próprio Bolsonaro. Sim. E ele vive falando que é um militante do PSOL, né? Que fez isso. Exatamente. E aí toda essa tranquilidade, né? É um ponto. Quando os juízes decidiram, porque tem tanta gente que é inimputável que está no presídio, né? Não é brincadeira. Dava para se fazer uma revisão geral. Veja-se que até da parte da esquerda, né, teve um cidadão lá que é perturbado mentalmente, que ejaculou no metrô, serviu para a direita, a gritaria de um setor da esquerda, serviu para a direita aprovar uma lei de que é crime, o cara está preso. Uhum. E esse cidadão, visivelmente, quem que sai por aí ejaculando no metrô? Sim. É uma pessoa perturbada, lógico. Uhum. Aí tem uma maior gritaria, a direita super satisfeita de que mudaram a lei, ele foi preso. Agora e tal. Ele pode ser preso. E o quase assassino do Bolsonaro. Enquanto nas cadeias a gente está vendo o que está acontecendo em Manaus, por exemplo, né? 45 mortos. E depois, teve mais, né? 42 foram encontrados só ontem, mas teve mais 15 no domingo, né? Por conta das brigas. E ontem foram encontrados 42 com sinal de asfixia. E não faz muito tempo que aconteceu algo parecido, né? Mais de 50 mortes já tinham nos presídios em 2017, na mesma cidade. Então é uma crise muito grave lá, né? Não, esse é o sistema prisional no Brasil é uma coisa fora de controle. Uma boa parte dos presídios, o pessoal fala, a direita faz toda essa demagogia, né, de penas, etc e tal. A situação é tão grave, tão fora de controle, que uma parte dos detentos lá, grupos de criminosos organizados, tomaram conta de vários presídios. Uhum. Agora, como é que você pode prender gente nessas condições? Se fosse uma vez a cada 10 anos que tivesse um estouro aí, morresse algumas dezenas de pessoas, que é uma barbaridade total, você fala, bom, tudo pode acontecer, né? Mas aqui é quase o cotidiano, né? Uhum. Tiveram que chamar as Forças Armadas para intervir. E o pessoal, isso que é estranho, assim, não só a direita quer aumentar as penas e botar mais gente na cadeia, mas também a esquerda tem essa política. Essa é uma coisa que exige uma reflexão, né? Para que botar gente nesses lugares aí? O encarceramento realmente não traz a solução, né? E a forma como é feita, né? A questão são os presos que ficam lá aguardando julgamento, presos 3 anos, 4 anos, sem ter uma conclusão do caso. Rui, eu queria, para caminhar para o encerramento aqui, eu queria que você fizesse um comentário sobre a demissão do Marco Antônio Villa da Jovem Pan, que diz que vai dar um tempo aí do programa que ele faz lá na Jovem Pan, vai começar a fazer os comentários no canal no YouTube dele. Ele estava comentando no Giro das 11 com o Léo mais cedo, né? Que o Léo falou assim, enquanto o inimigo era o PT e o Lula, eles estavam lá batendo boca e fazendo ofensas até, não eram só críticas. E aí, quando entrou o Bolsonaro, a nossa técnica está pedindo para você perdão. não tocar no microfone aqui. Para ele... E aí ele começou a criticar o Bolsonaro depois que a bizarrice começou a acontecer. Porque não tá para não falar nada, né? Por mais que você seja de direita, seja a favor da reforma da Previdência, os jornalistas mais conservadores que a gente conhece na mídia fazem alguma crítica ao Bolsonaro, né? Porque tem lá ministros que são indefensáveis, tem declarações políticas que são indefensáveis.
E aí o Marco Antônio Villa talvez achou que pudesse fazer as críticas que ele quisesse, mas isso não aconteceu, né? A Jovem Pan é um órgão bem bolsonarista, né? Muito. Mas o caso dele não é um caso isolado, né? Não. Várias pessoas que tiveram uma participação de destaque aí no trabalho para derrubar o PT, do governo, derrubar o governo, né? Democraticamente eleito, para impulsionar toda essa onda direitista, elas caíram em vários lugares, né? Nós temos o Reinaldo Azevedo, nós temos o caso teve a Joyce Hasselman, teve um monte deles aí. A Joyce também saiu do Jovem Pan, né? Eu acho que o que acontece é o seguinte, a burguesia cria esse pessoal que é como se fosse uma matilha de cachorros descontrolados, meio loucos, né? E depois você tem que se livrar deles, porque eles acabam extrapolando no seu papel. Ora, o órgão de imprensa não quer criticar o Bolsonaro, alguns acham que foram muito para a direita, precisa dar uma ajustada para não perder a audiência e vão demitindo esse pessoal. Esse foi o papo do Alexandre Garcia, por exemplo, saindo da Globo, né? Tava bolsonarista demais. O Alexandre Garcia, depois teve o caso do VAC, né? Que por racismo, uns direitistas, os mais cachorros loucos de todos, que mais gritavam na imprensa, a maioria deles está caindo, né? Isso que é interessante. O que mostra, na verdade, isso aí é assim, é a burguesia dizendo para a classe média que eles contrataram, aí subintelectual, né, que é o caso desse pessoal, muito obrigado pelos serviços prestados, mas já foi o suficiente, né? E eles são todos assim, eles acharam, né? Não só eles acharam, como eles criaram num determinado público a ideia de que eles estavam acima de todos, porque aquele aparato da burguesia, né, levantava eles lá em cima por um propósito que eles tinham de derrubar o governo e tudo mais. E agora fica claro para eles, isso daí já era óbvio para muita gente, que eles são pessoas totalmente dispensáveis, que eles foram contratados aí como uma espécie de capangas para bater no pessoal que está tentando entrar no clube, né? E assim por diante. Eu acho que é um espetáculo que merece ser bem observado, né? E cai também um pouco a ilusão dos setores direitistas de que eles tenham uma intelectualidade direitista, porque isso daí é abaixo o nível de tudo isso é muito abaixo da crítica de qualquer ponto de vista que a gente possa ver, né? É muito ruim. Não, e outra coisa também, só para completar, que eu acho que é interessante, é o seguinte, a política não pode ser controlada completamente por ninguém, né? É um navio meio descontrolado que a pessoa tem que manter num determinado rumo. O bolsonarismo, que felizmente mostrou um sinal de fraqueza muito grande, mas a gente deve dizer que o bolsonarismo ainda não deu a sua última palavra, só mostrou uma fraqueza nesse momento. Ele é uma criatura dessa burguesia, desses meios de comunicação, dos empresários que financiaram tudo isso, né? Porque alguém falou vamos contratar esse cidadão, aquele cidadão, e agora eles estão aí num segundo plano, mas eles já criaram uma espécie de movimento de extrema-direita, né? Esse Villa aí, ele pode criticar o Bolsonaro, mas ele é um dos pais dessa escória que teve nas ruas aí no dia 26. Sem dúvida. É como o Jean Willis fez um balanço recentemente no Twitter dele sobre o papel da mídia com o Bolsonaro, né? E ele falou que a mídia pavimentou o caminho para o Bolsonaro chegar lá, né? Todos eles. E não dá para pagar de oposição agora, porque é ser muito cínico, né? Na verdade não tem oposição nenhuma, né? Essa que é a realidade. Eles simplesmente procuram manter algumas aparências. Porque você imagina, para um jornal de grande circulação ser completamente identificado com uma figura como o Bolsonaro? Falar que o nazismo é de esquerda, etc, né? O conde de Massachusetts lá. Massachusetts. Eu não consigo pronunciar desse jeito e eu vou acabar... De tanto que o pessoal faz piada, eu vou acabar me confundindo. Falando errado mesmo, né? Sei lá, Massachusetts.
Acho que era isso. Acho que é Massachusetts. Massachusetts. Sei lá, é difícil. Eu sei que o conge era conge mesmo. Nem todo mundo é o Sérgio Moro, isso aqui é a verdade. Tem essa facilidade, né? Valeu, Rui, obrigada. Eu que Até agradeço. terça que vem. Obrigada a todo mundo que assistiu. O próximo programa aí é o Léo ao Quadrado. Depois que a gente fez o Rui ao Quadrado hoje. Aí tem o Léo ao Quadrado às 6h30, tá bom? Vai ser com o Aquiles hoje, uma convidada que está em Lisboa. Hoje vai falar sobre a ida do Moro lá para Portugal. E ela fez uma pergunta para ele, disse que teve protestos lá contra ele e vai comentar um pouco isso também. Tá bom? Então, boa tarde. Bom finalzinho de tarde. Tchau, tchau pra vocês.